Boa noite, amigos. Começa agora mais um programa Estrada de Damasco na TV, órgão de divulgação da doutrina espírita, preparado pelo Centro Espírita Nova Era, aqui de Guaxupé. Como fazemos sempre, nos reunimos aqui para falar sobre uma mensagem espírita, um ensinamento evangélico, levar até você as maravilhas dessa nossa doutrina. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, vamos falar sobre a esperança, e quem está aqui para me ajudar a falar sobre isso é a Esther. Boa noite, amigos. Nós vamos começar contando uma história que está no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Mais de 30 anos se passaram. Dr. Francisco, um industrial que suicidou-se, passava por pavorosos suplícios nas trevas. Ele foi defrontado por uma grave crise financeira que aniquilou-lhe a existência. Ele tivera uma vida muito próspera, à custa de muito trabalho, de muito esforço. Ele havia construído uma fábrica que estava indo muito bem. Ele importava fios e fazia casimiras. O seu trabalho era muito grande e desdobrava-se promissor. Muitos operários, máquinas eficientes, os armazéns estavam cheios e ele tinha bastante lucro. Só que surgiu uma época difícil de retratação dos negócios e ele não conseguia vender a casimira que ele já tinha fabricado. E ele começou a passar por um período muito difícil, notas promissórias chegando, dívidas acumulando, todo mundo rindo, porque é assim, quando a gente vai muito bem, todo mundo elogia, mas quando a gente vai mal, todo mundo critica, né? Por outro lado. E o Dr. Francisco foi ficando muito triste, muito acabrunhado, notas promissórias demais para pagar e muita dívida, já no nosso dinheiro atual, uns 8 milhões de reais ele já devia. Ele tinha uma produção muito grande, mas ele não conseguia vender. E ele procurava consolo na fé religiosa. As pessoas diziam para ele ter fé, que Deus não desamparava ninguém, que ele confiasse, que ele tivesse esperança. Mas cada dia que passava, mais triste ele ficava, porque era muita cobrança e até uma ameaça de colocar o seu nome nos jornais. E ele foi ficando tão preocupado com isso, que ele fez uma carta pedindo a insolubilidade da sua fábrica e disparou um tiro no crânio. Só que, para a surpresa dele, ele desperta no plano espiritual e vê que ele não morreu. E ele vaga pelas zonas escuras e sombrias com um cérebro desfacelado, né? Esfacelado. Palavra nenhuma que na terra tinha conseguido fazer com que ele tivesse essa esperança, essa força de vontade de esperar que tudo mudasse, que os acontecimentos melhorassem. E depois de 30 anos, como nós falamos, né? Ele já um pouco mais recuperado, numa casa de repouso, já se refazendo daquele choque que ele produziu, ele resolveu fazer uma visita à sua casa, à fábrica. Recebeu permissão para uma visita, ele teve né? permissão para vir. E ao chegar, ele nota que a fábrica estava em pleno desenvolvimento, com muitas máquinas, muito operário, muita gente trabalhando, e ele viu seus filhos já envelhecidos, com os netos, todos ali reunidos, trabalhando e conseguindo vencer, né, na vida. E ele entrou numa sala onde eles se reuniam, o escritório maior, onde eles se reuniam para decidir os assuntos. Sala da diretoria. Sala da diretoria. E ele viu o seu retrato lá na parede e ele até se emociona com aquilo e viu que a família lembrava dele com carinho e ele então soube ali que 5 dias depois dos seus funerais,
Havia tido uma mudança muito grande na economia do país e a fábrica vendeu toda a casimira que ele tinha em depósito e eles conseguiram uma quantia muito maior do que aquela que ele devia. E ele então, com um sorriso melancólico, ele viu que se ele tivesse confiado, se ele tivesse tido esperança e visto que Deus realmente nos ajuda nos momentos difíceis, ele não teria cometido o ato que ele cometeu, né? O suicídio. Então nós vemos hoje, na atualidade, que as pessoas andam muito desesperançadas, não é, Edson? A situação econômica e política do nosso país tem feito com que as pessoas percam essa esperança, percam a fé no futuro. A gente vê por aí muita corrupção, violência, crimes de toda espécie, problemas na saúde e de saúde também, né? Então, esses noticiários da televisão estão minando a fé de milhares de pessoas. E isso é muito triste, porque a gente sabe que a esperança é a manutenção da nossa vida. Se a gente viver sem esperança, quando ela acaba, a gente fica triste, perde o gosto pelas coisas, né, de viver, fica depressivo, doente. A vida perde toda aquela beleza, aquele colorido que a gente dá quando a gente está esperançoso e sonhando com coisas melhores. Então a esperança, ela funciona como um remédio para muitos males, para muitas doenças, e nós não podemos perdê-la. Nós precisamos ter sempre, viver sempre com essa esperança de dias melhores, de que tudo vai correr da melhor forma possível. A gente sabe que a esperança transformada em imagem, ela vira sonhos, né? E dizem os cientistas que sonhar é imprescindível para os realizadores, para os empreendedores. E ela é também sinônimo de otimismo. Quem tem esperança tem otimismo, porque ela confia, ela sabe que vai acontecer coisas melhores. E essas pessoas são muito mais bem-sucedidas na vida. Nós estamos aproximando perto do Natal. Já temos uns 26 dias por aí, né? Já estamos no final do mês de novembro, aproximando dezembro. E a gente sabe que o Natal é uma época em que aflora em nós os melhores sentimentos de amor, de paz e de esperança. Mas, paradoxalmente, a gente vê que nessa época muitas pessoas ficam tristes, perdem a alegria de viver porque elas passam por problemas financeiros, por dificuldades, e ao verem pessoas fazendo compras para o Natal, preparando a ceia, preparando a passagem de ano, e elas sem dinheiro para fazer isso, elas ficam tão deprimidas, tão tristes, que às vezes até suicidam, como foi o caso. É uma época alta de suicídios no mundo, infelizmente. Infelizmente, né? É uma época de muito desejo, de muita alegria, satisfação, mas se isso é para uns, nem todos conseguem, né? Aí vem também a frustração, a decepção, o ciúme, a inveja, né? Toda aquela parte ruim do ser humano às vezes aflora. Se por um lado o Natal é uma época, né, de alegria para muitos, para outros é de tristeza, de frustração. E a gente vê que, infelizmente, isso acontece nos nossos dias. Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre esperança, que é uma palavra tão bonita, né? É uma virtude que Deus nos deu para que a gente possa cultivá-la e estar sempre com ela nos nossos corações, para que a gente vença as dificuldades e os problemas. O que significa a palavra esperança, Edson? Esperança vem do latim, sperare, né? Verbo. É um sentimento, né? Por definição, seria um sentimento que leva o homem a olhar para o futuro e julgando esse futuro sempre melhor do que o presente. Então ele projeta-se
ele olha o futuro, considera o melhor do que hoje, e isso lhe traz, lhe enche de fé, de ânimo, e ele suporta as vicissitudes do dia a dia. Tem uma passagem espírita, Esther, que fala que a pessoa que tem esperança, que tem fé, né, ele é como um viajante que tomou um trem para determinado lugar. E o trem não é dos melhores, tem fuligem, o banco é duro, tem barulho, mas ele não se importa, ele vai conversando, ele se distrai pela janela, porque ele sabe que o interesse, logo ele chegará ao final da viagem, que é onde ele espera encontrar, onde ele vai ter felicidade, ele vai rever as pessoas e vai ficar alegre, né? Então, isso é esperança, é um exemplo típico de esperança. É um olhar do futuro onde você projeta coisas melhores. Há pessoas que não têm esse olhar, né? É uma pena. Normalmente as pessoas, como você disse, dotadas de fé, de sonhos, de otimismo, desenvolvem mais essa visão de futuro. Outros, às vezes, a sua visão é limitada pelo dia a dia. E esperança é isso, é essa visão, é esse olhar para o futuro, né, tornando o presente mais suportável. Pessoas que têm fé em Deus, costumam ter mais esperança, costumam ter esse olhar para o futuro. Do ponto de vista teológico, né, nós estamos num programa religioso, então, do ponto de vista teológico, a esperança é a segunda das três virtudes básicas do cristão, que são a fé, a esperança e a caridade. Por que virtude? Chamadas virtudes teologais. Porque, em princípio, são coisas que não dependem de nós, nascem conosco, são colocadas em nós por Deus. É um dom infuso, né? A descrição mais correta seria essa. Um dom que Deus dá às pessoas. Uns recebem em maior grau, outros em menor grau. Alguns espíritos a cultivam melhor, a desenvolvem. Outros são, às vezes, pessimistas por natureza, não gostam, não cultivam o otimismo. Enfim, não são dotados da esperança. A esperança é uma coisa muito interessante, ela é objeto de trabalho, de atuação dos filósofos ao longo dos séculos. Se a gente voltar à Idade Média, naquele tempo não tinha, praticamente todos eram cristãos no Ocidente, né? Vamos falar em civilização ocidental, todos no Ocidente eram cristãos. E todos, pelo menos da boca para fora, manifestavam a esperança religiosa, a fé. Haviam aqueles que não acreditavam, mas eram em pequeno número. Modernamente, né, com as injunções dos pensamentos, a busca aí pela racionalidade, a supremacia da razão, que passou a ser muito falada nos anos 1900, final dos anos 1800, muitos filósofos decretaram aí o niilismo, que é você não acreditar nada além dessa vida. Nasceu, viveu, morreu e tudo se acabou, né? Esse niilismo, nada além dessa vida, mata a esperança, porque fica difícil você pensar como conduzir a vida se não temos nada, se não há nada que se esperar do lado de lá. Mas muitos filósofos também, com alguma fé, de fé religiosa, reagiram a esse estado de coisas, a esse niilismo, né? Lembraram de São Tomás de Aquino, que falava muito nessas virtudes e dizia que aquele que não tem, que o oposto da esperança é o desespero, é a presunção, faz com que as pessoas não creiam em nada, né? Vivam desesperadas, e que era muito melhor ter esperança do que ter desespero. Era muito melhor ser humilde e crente do que presunçoso, que para ele nada mais era do que aquele que queria privilégios religiosos quando não os tinha, né? Esses filósofos reagiram, disseram que não estava certo, e a gente teve aí uma reação filosófica.
Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esperança, logo após a mensagem dos nossos apoiadores. Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho-Guaxupé, quilômetro 100. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a ótica principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. De volta com o programa Estrada de Damasco na TV. Estamos hoje falando sobre esperança. Essa palavrinha linda da língua, né, Esther? Muito bonita. Dizem que junto com saudade são duas palavras maravilhosas do nosso português. Esperança e saudade. E como vimos aqui, esperança é o dom de se projetar no futuro, né? Pensar num futuro melhor. Aliviando o presente. Estávamos falando que as pessoas existem 3 virtudes: fé, esperança e caridade, e a esperança é muito importante. Sob o ponto de vista cristão, né? Cultivamos a esperança, virtude teologal. Jesus, que é o nosso farol moral e que criou toda a doutrina cristã. Jesus nos ensinou a ter esperança? Claro, né? Mas muito. Toda a filosofia do Cristo é baseada na esperança. O que é o Sermão da Montanha, senão, né? E uma chama de esperança, uma luz de esperança para a gente sofrida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é esperança em estado puro. É você mostrar que hoje está difícil, que você está com fome, que você está sendo perseguido, né? Que você não tem consolo, mas que você será consolado. A doutrina de Jesus é muito consoladora, mas muito mesmo. A gente já sabe, né? Ao vir como a segunda revelação, modificando a lei mosaica para o amor, que o importante era amar ao próximo como a nós mesmos, ele só podia ter uma doutrina consoladora. Em Marcos 13:13, ele diz o seguinte: sereis odiados
de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar, né? Ter esperança, ter fé, acreditar. Jesus era a esperança pura. Existe algo que transmita mais segurança do que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Isso aí é... A pessoa, você ter a certeza de que vai bater numa porta... E alguém vai abrir, né? Para você. É esperança mesmo. Buscai e achareis. Batei, a porta vai ser aberta, você vai encontrar o que busca e lhe será dado aquilo. Pura esperança. Então, como você estava dizendo, nessa época de desesperança, de dificuldade, de crises, a gente precisa falar assim, esperança, nós precisamos dela. Esse foi Jesus, né? Mas outra figura ímpar do cristianismo, né? O organizador, o arquiteto do cristianismo moderno, que foi Paulo, né? Porque Jesus deixou toda a doutrina, mas não escreveu nada. Agora Paulo era militar, meio burocrata, então ele sistematizou as coisas, ele escreveu, ele ajudou, ele cansou de escrever cartas e epístolas. Foi o principal motivador do cristianismo após Jesus e era um esperançoso nato. Paulo falou muito em esperança. Ele falou com os coríntios, com o pessoal de Éfeso, ele falou aos romanos, para todos. Os tessalonicenses, né? Tessalonicenses é uma palavra difícil. Ele sempre transmitindo esperança. Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Isso ele disse aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Outro versículo dele, outro ensinamento. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em vossa crença, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso também foi aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Quer dizer, coloquemos em capacete, coloquemos em nossa cabeça, em nossa mente, né, em nosso espírito, a esperança da salvação. Isso foi aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. E tem aquela muito conhecida, muito famosa, dita aos Coríntios, 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, porém, a maior destas é a caridade. Isso nas escrituras, nas Bíblias mais antigas. Modernamente mudaram para o amor, a esperança, a caridade e o amor. Mas antes era a fé, a esperança e a caridade. Tanto que alguns dicionários da língua ainda fazem essas citações, né? Mostrando que as virtudes teologais, depois de Tomás de Aquino, que a defende, é baseada nisso. Jesus nos ensinou a esperança. Paulo tinha um esperançoso nato, né? E o Espiritismo, uma religião mais moderna. Eu acho que a grande contribuição do Espiritismo, né, ele até contribui mais, ele é mais esperançoso ainda que as outras religiões. Não por engrandecimento, por nada, ou por desmerecimento das demais. Mas enquanto as outras nos dizem que de acordo com o que fizermos nessa existência, teremos um lugar em outro plano, em outra esfera, que poderá ser bom ou ruim, e aquilo será para sempre, né? O Espiritismo já nos ensina que não, que nós, depois dessa existência,
iremos para outros lugares, continuaremos numa vida aproximadamente igual a daqui, com problemas, dificuldades, alegrias, tristezas, como foi a história do Dr. Francisco. Do Dr. Francisco, né? Que passa 30 anos lá depois do seu ato impensado, em dificuldades. E vamos fazer isso e vamos ter outras oportunidades de reencarnação. Então, o Espiritismo, ao abolir as penas e gozos eternos, né? Ou você ia ficar num lugar de beatitude, de gozo para sempre, ou então num lugar muito terrível, e nos dá essa oportunidade, ele nos dá mais esperança do que as outras. Porque para aquele que estava tudo bem, que pegou um lugar bom, ótimo, né? Mas e aqueles? E os infelizes? E aqueles que erraram, às vezes até por circunstâncias? Pena eterna, né? Isso é... Hoje nem no direito dos homens, que é imperfeito, que é cheio das nossas dificuldades, se admite isso. Deus, que é sinônimo de amor e justiça, não poderia admitir isso. Então o Espiritismo vem mostrar que a gente tem outras chances e vem nos dar essa condição, vem nos encher de esperança de que a vida continua, que teremos novas oportunidades, que teremos novas reencarnações, que vamos encontrar entes queridos no futuro que também estão na mesma marcha evolutiva. Então, se Jesus nos deu a esperança, se Paulo aproveitou, se valeu dela e era um esperançoso nato, o Espiritismo vem ainda confirmar mais isso e nos trazer mais esperança ainda. Emmanuel também cita, né, fala muito na esperança, comenta os ensinamentos de Paulo e de Jesus. O Espiritismo é uma religião, é uma doutrina muito cheia de esperança, amiga, né, amorosamente cheia de esperança. Sempre nos mostrando que Deus nos ajuda em todos os momentos. Todos, né? Os momentos. Então, realmente nos traz muitas esperanças. Então, como você falou aí, né, a fé, a esperança e a caridade são denominadas virtudes teologais. Porque elas não são um produto assim de uma prática, mas é um dom, né? Um dom assim fundido de Deus aos homens, isso, aos seus filhos. Exatamente. Assim, a esperança não é um produto da nossa vontade, ela é uma manifestação genuína da vontade de Deus, né? Ela se manifesta em nós, né? Em nós, é algo que se manifesta no homem e que nós não encontramos uma explicação para isso na vida biológica, nem na vida intelectual. Não tem uma razão que explique como que a gente tem essa esperança, mas nós precisamos praticá-la, né? Usar a esperança no nosso dia a dia. E se nós não pudermos criar a esperança e a fé, nós precisamos cultivar. Nós não criamos, mas nós podemos cultivar a esperança cada vez mais no jardim das nossas vidas, porque é através dela que a gente vence os problemas, vence as dificuldades, porque ela nos traz também essa fé em Deus e nos mostra... Se a gente cultiva a fé, aumenta a esperança. Se a gente tem esperança, aumenta a fé. Elas estão interligadas. Elas estão unidas, né? Praticamente unidas. E é hora da gente ter esperança, de acreditar que dias melhores virão, embora a gente esteja passando por problemas, por dificuldades, mas isso é cíclico, né? Sim. Existem momentos que passam e depois que tudo passa, a gente vê na época da guerra em 1945, quanto sofrimento, quanta dor, e não passou. E as pessoas não passaram por isso e hoje estão bem, né? Já desencarnaram, já reencarnaram e continuam as suas vidas de uma forma melhor. Então a gente precisa ter essa esperança, ser otimista. Doenças, crises, dificuldades, estão aí para serem vencidas, né? Com as armas da fé, da caridade e da esperança. Estamos adentrando o mês de dezembro, o Natal está aí. O ano novo vai chegar, época de esperança, de renovação, de muita esperança, né, Esther? É verdade. E nós vamos terminar aqui com um ensinamento de Emmanuel. Quando, pois, te encontrares em luta intensa,
passando por problemas, por dificuldades, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Isso é de Emmanuel, está aí no livro Vinha de Luz, na página 58. Fiquem com Deus, tenham muita esperança, que Deus está sempre conosco. Que assim seja.